A palavra da exortação, ela diz aqui em determinada passagem do Salmo 34, que nós somos iluminados quando nós olhamos para o Senhor. Isso quer dizer que sem o Senhor nós andamos em trevas. Ainda a palavra diz, no mesmo versículo, que nós não seremos confundidos. Isso significa que, destituídos da luz de Cristo, nossa vida é uma confusão. Sendo assim, irmãos, quando nós vemos uma tragédia aí fora, uma confusão de vida, quando nós vemos pessoas perdidas, famílias se desfazendo, quando nós vemos homens e mulheres sem saber para onde ir, nós estamos diante de pessoas que estão confusas, porque elas não têm a luz do Senhor. Esta iluminação de que fala a palavra no versículo 5 do Salmo 34, ela não é apenas uma hipótese teológica quando nós afirmamos, eu creio, quando nós afirmamos, eu sou do Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não basta apenas falarmos com a nossa boca, com os nossos lábios, não basta apenas fazermos uma declaração. Esta iluminação, ela depende de nós, de nos dedicarmos ao Senhor para conhecer a vontade do Senhor e para saber quem nós somos, para nós termos consciência das nossas obrigações como filhos de Deus, como pais, como cônjuges, como filhos, como cidadãos deste mundo, desejosos que somos de que todas as dificuldades enfrentadas pela confusão sejam extirpadas, sejam destruídas e esse mundo possa viver em paz. Porque ninguém suporta mais tanta violência, tanta prostituição, tanta mentira, tantas distorções que estão sendo colocadas para os homens através dos meios de comunicação. Distorções de conduta, prostituição da moralidade que emana dos escritos sagrados, como se eles tivessem sido feitos para uma época, para uma crença qualquer. De certo, nosso Deus não é o que fez as estrelas. De certo, nosso Deus não é aquele que nos dá a vida, que nos dá o respirar, o ir, o vir, o deitar, o levantar. De certo, tudo que nos está à volta não foi feito por este Deus, irmãos. Parece aos homens profanos que este Deus é um Deus estranho, um Deus de uma religião qualquer, de uma opção que fizeram por crenças. Falta aos homens a noção da realidade. Esta sociedade está confusa, porque está destituída da luz de Cristo. O Cristo que falam aí fora não é o Senhor Jesus, pode ter certeza, porque esses rostos continuam nas trevas. Falam de um Senhor que eles desconhecem. E nós precisamos, nós que somos um povo que está sendo chamado por Deus, precisamos exercer, irmãos, o nosso ministério, para que nós também possamos comunicar
esta luz do Senhor a todos que estão à nossa volta, as pessoas que nós conhecemos, irmãos. A confusão já é muito grande, vai piorar muito. Os homens vão ficar desesperados pela confusão que está se estabelecendo no mundo. Porque o inimigo está subindo do abismo e entrando no mundo, irmãos. A gente não vê com os nossos olhos da carne ele subindo do abismo, mas nós vemos a manifestação do seu espírito em forma de lutas, tragédias, desentendimentos de toda ordem, guerras, matanças cruéis em toda parte, destruição da natureza. Todas essas coisas são produzidas pela subida do espírito das trevas do abismo para a superfície da terra, irmãos. A confusão vai se generalizar, mas nós temos o Senhor, nós temos a palavra do Senhor que nos conforta, nós temos a palavra do Senhor que nos esclarece acerca da nossa natureza espiritual, de que nós somos deuses, de que nós somos filhos do Altíssimo, irmãos, de que nós estamos sendo chamados não para viver uma vida medíocre, que passa com algumas dezenas de anos, mas estamos sendo chamados para a construção de uma nova humanidade. Como poderemos nos furtar? Como poderemos dizer não ao Senhor? Diante de tantos testemunhos da história, diante da palavra que tantas vezes nos fala a mesma coisa. Estamos sendo chamados para coisas maravilhosas, irmãos. Claro que isso não tem nada de material. Como disse o exortador, aqui na sua preleção, o problema não é material. O que esse mundo não entende é que não adianta espalhar riquezas materiais para os homens. Os homens são despreparados para ter qualquer coisa em mãos. Os homens são destituídos da graça do Senhor, não sabem o que fazer com a liberdade que lhes foi concedida, então se prostituem. Não sabem o que fazer com a liberdade, então se tornam homens e mulheres perdidos, que só fazem coisas que levam a sociedade ao desajuste, a esse descontrole que está aí, que ninguém consegue mais colocar em dia. Essa é a verdade, não se consegue colocar mais o carro nos trilhos, irmãos. Eu penso que é evidente a nós, não é possível que alguém diga que não está acontecendo nada, irmãos. Não é possível que as pessoas não estejam percebendo a evidência dos fatos. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, irmãos. E se está mesmo acontecendo essas coisas, se essa confusão está se armando em toda parte, nós vamos ver do nosso lado, na casa do vizinho, no apartamento de cima, de baixo, nós vamos ver confusão de toda a ordem. E se nós sabemos a causa, nós não podemos mais sermos homens e mulheres indiferentes a esses acontecimentos e agir aí fora na vida como se nada estivesse se passando, irmãos. Nós precisamos agir como servos e servas deste Deus vivo, anunciadores das boas novas, da chegada do reino, anunciadores de que as dificuldades serão vencidas, anunciadores de que o homem precisa tomar uma medida para a sua própria vida, ele precisa fazer uma escolha, ou ele vai ficar ao lado do Senhor. Eu não estou falando de igreja, de religião, dessa ou daquela instituição. Irmãos, nós estamos falando do Deus Altíssimo, da doutrina enviada para esta humanidade, para organizar o caos. Nós temos que anunciar que o Senhor, Ele está no governo, inclusive no governo deste caos, que já era esperado, porque o homem precisa aprender que ele não pode seguir existindo nesse planeta, fazendo aquilo que lhe dá na cabeça.
Ele não pode andar separado de Deus. Nós temos que entender de uma vez por todas que o mundo só será feliz o dia que se encher do conhecimento do Senhor. O dia que os homens viverem como irmãos e não como concorrentes. A concorrência é uma coisa triste, irmãos. É uma coisa triste a pessoa querer superar a outra. Isso é uma coisa que é contra os princípios da criação, é contra os princípios da Sagrada Escritura. Não é uma doutrina que vai levar a humanidade à felicidade. Ela gerou uma desordem enorme no planeta. Os governantes não sabem o que faz mais com essa liberdade que eles criaram, com esta concorrência que eles elegeram, como a forma de se aperfeiçoar as coisas de maneira mais barata, para os homens poderem comprar os produtos que são criados nesse e em outros países. Eles não sabem mais o que fazer, irmãos. Essa maneira estúpida de viver, essa maneira infantil de encarar a vida, isso precisa ser superado definitivamente por esta humanidade. Uma nova ordem de coisas tem que ser estabelecida. A nova ordem não é política, não é social, não é material. Eu disse há pouco, não é dinheiro o problema, irmãos. Não é repartir rendas, nada disso. O problema do homem é interno. O homem não sabe o que fazer com a liberdade, esse é o problema. Só a liberdade quando estamos no Senhor, palavra de salvação. Só a liberdade quando estamos em Cristo, aonde há o Espírito do Senhor, aí há a verdadeira liberdade, porque há consciência de responsabilidade sobre os atos que você comete. A liberdade que se deu ao homem, ela não implica responsabilidade, tanto que ninguém fala em deveres. Não é verdade? A televisão só fala em direitos. Quando nós vamos ver qualquer questão aí de disputas, nós só ouvimos falar de direito das pessoas, ninguém fala de dever. Por quê? Porque o mundo não se interessa por deveres. As pessoas precisam se sentir livres para gozar, para consumir, para comprar, para fazer, para acontecer, para fazer esse oba-oba que está aí no mundo, irmãos. Esta é a causa da destruição da sociedade, a liberdade mal compreendida. E se é assim, se tudo indica que é assim, como eu estou dizendo, irmãos, e nada como os dias que se sucedem para testificar a palavra que está sendo anunciada, nós não podemos ser pessoas como éramos até agora há pouco. Nós precisamos ser transformados à medida que essa palavra impacta o nosso coração, à medida que essa palavra nos faz saber quem nós somos de verdade, o que está acontecendo no mundo, irmãos. O futuro que as pessoas sonham pode não estar lá. E quando essas coisas se mostrarem na sua fraqueza e fragilidade, o que vai acontecer com esses que sonharam um futuro que não vão ter, irmãos? Com as promessas que o mundo fez e que não vão ser cumpridas. Porque de duas uma, ou o mundo fez promessa e elas se cumprirão, ou Deus fez promessa e elas se cumprirão. Essas duas coisas não batem uma com a outra, irmãos. Ou cumprirão-se as promessas do Senhor, ou cumprirão-se as promessas do mundo. Eu creio que as promessas do Senhor vão se cumprir. Está determinado. Eu queria lembrar aos irmãos uma passagem da história antiga, porque uma vez que assumimos a condição de deuses, essa é a nossa história. E é interessante que, em todos os tempos, esse Deus maravilhoso, Ele lembra para nós os cuidados que são necessários para que a gente não seja arrastado com a multidão que está lá fora. Eu queria que os irmãos abrissem o livro do Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, por favor. Vamos lá. Deuteronômio.
no capítulo 6. Os irmãos das outras cidades, por favor, abra aí o seu livro. As famílias que nos acompanham, as comunidades. Deuteronômio, capítulo 6. Vocês devem se recordar que na introdução do Gênesis, a palavra diz que quando Deus criou todas as coisas, havia escuridão. E o Senhor determinou que a luz se fizesse. E a luz se fez. O Senhor determinou que se criasse a água se criou. Que se criasse a terra se criou. Que se criasse as plantas se criaram. Que nascesse o homem apareceu. Os animais e todas as demais coisas, de acordo com a ordem da própria ciência. O livro Gênesis, ele nos informa que toda a criação de Deus foi uma ordem dele, irmãos. Deus mandou e as coisas aconteceram. Amém? Aqui no capítulo 6, a palavra estava lembrando o povo de Deus que saíra há pouco tempo da escravidão, acerca dos mandamentos. Estes, pois, são os mandamentos, ele havia falado dos 10 mandamentos no capítulo anterior. Estatutos, juízos, que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Falando da terra prometida para onde eles estavam seguindo. Então, os mandamentos foram mandados por Deus. Quando nós deixamos de observar as regras, nós estamos indo contra o mandato de Deus. Então, quando nós matamos, nós estamos indo contra o mandato de Deus. Quando nós adulteramos, nós estamos indo contra o mandato de Deus. Quando nós roubamos, quando nós mentimos, quando nós cobiçamos a mulher do nosso próximo, o homem do nosso próximo, enfim, a casa do próximo, o servo dele, ou seja o que for do nosso próximo, nós estamos indo contra o mandato de Deus. A palavra mandamento quer dizer, foi mandado para que a gente cumprisse. Aí você não faz. Aquele que mandou que houvesse luz, houve luz. Aquele que mandou que houvesse a terra, houve a terra. As águas, houve as águas. Que colocasse estrelas no céu, as estrelas apareceram. A lua, o sol e as demais coisas. Ele mandou, aconteceu. Agora ele manda você fazer uma coisa, você não faz. Você está brincando comigo? Você quer ir contra esse Deus? Ele manda estatutos e juízos para que a gente ande nesses caminhos para a nossa felicidade. E a gente resolve não fazer. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito grave. Alguma coisa vai acontecer. Ele mandou, você não faz. O Deus das estrelas, no versículo 2 ele diz, olha, você precisa temer ao Senhor teu Deus e guardar todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Amém. Então veja bem, não é uma questão de, todo mundo é livre para ser o que for. Isso é tudo conversa, irmãos. Lá em casa cada um segue a religião que quiser. Não estamos falando de religião. Religião é coisa dos homens, irmãos. É um departamento necessário à vida transitória do homem. A vida transitória. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui das ordens de Deus, do Deus Altíssimo. Então, se você
entende essa palavra na tua casa, conversa com o teu filho, a tua filha, todos os dias da tua vida. A nossa cabeça precisa estar ocupada com Deus. Amém? Toda a história do povo de Deus é a nossa história. Tudo que tem a ver com a Escritura tem a ver com a nossa vida, irmãos. Poderão dizer que nós somos fanáticos porque falamos muito em Deus? Poderão. Mas que importa o que estão dizendo de nós? Eles falam das bobagens do mundo o dia inteiro, não é verdade? Falam das bobagens do mundo, Facebook, não sei o quê, rede social. Só coisa mundana. Eles são fanáticos pelo mundo e não sabem. As suas mentes, os seus corações estão possuídos pelo espírito do mundo, mas eles não sabem. Eles gostariam que nós vivêssemos como eles, uma vida fútil. Uma vida de inutilidade, porque não tem a marca do Senhor. Então tudo que se faz se perde. Como diz o Salmo, eles farão menção de carros e de cavalos, dos seus bens, das suas riquezas, enquanto nós faremos menção do nome do Senhor. Pronto, para mim o que interessa é isso, irmãos, porque estou falando de eternidade. Enquanto eles correm para gozar uma vida, eu tenho todas as vidas futuras para gozar, se for esse o meu desejo. Amém? Eu sou imortal. Eu sou filho do Altíssimo, irmãos. De certo, meu Pai não considerar que eu viva muitas vidas nesse, do outro lugar, em outros tempos? Se sou filho do Altíssimo? Então, irmãos, nós estamos preocupados não com uma causa de transitoriedade, com a felicidade de uma vida que não significa muito perante o Senhor, mas estamos preocupados com a felicidade de uma humanidade. A nossa vida deixa de ser essa vida tola que as pessoas têm de correr para lá, para cá, irmãos, para se ocupar com as coisas do futuro de um mundo que causa nobre. Não é? Estamos ocupados com a felicidade dos homens. Enquanto as pessoas estão preocupadas com a própria felicidade. E eles fazem uma confusão danada, né? Se fosse felicidade espiritual, fosse alguma coisa assim, ligada à coletividade, ou até às vezes a própria família, né? Não. Hoje o homem só pensa na sua própria felicidade. Ele é só egoísmo e vaidade. Uma realidade que eles não gostam de ouvir. Problema deles, mas nós temos um Deus que nos orienta a caminhada. Então, nós precisamos falar com o nosso filho, com a nossa filha, todos os dias da nossa vida. E o Senhor deseja, aqui no finalzinho do versículo 2, que eles sejam dias prolongados. Que seja assim mesmo, a vontade de Deus. Que o Senhor nos dê uma vida longa para que durante essa vida toda nós possamos nos ocupar exclusivamente com a felicidade das pessoas. Amém? Já me perguntaram, mas e a minha felicidade, pastor? Eu digo, cuida dos outros. Faz favor, cuida dos outros. Mas e eu? O Senhor vai cuidar de você. Amém? É isso que Ele quer. Você vai lá fazer o que Ele te mandou fazer. Ele mandou fazer. Vai fazer o que Ele mandou fazer. O resto Ele vai acrescentar para você. O morar, o vestir, o comer, o viver, o encontrar a pessoa certa, Ele vai acrescentar. Fique tranquilo, irmãos. Fique em paz. Ouve, pois, Israel, atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro. Não há outro. Isso significa o quê? Que não nos ocupamos com outra coisa. Tem filosofia, tem doutrina.
Tem umas doutrinas tão lindas, uma filosofia maravilhosa, veio do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, não me interessa. O que me interessa é a palavra de Deus. Isso tem sabedoria. O Espírito Santo te revela a profundidade das coisas, do passado, do presente e do futuro, das coisas desse mundo, das coisas do outro mundo, irmãos. Se nós vivêssemos 1000 vidas, nós não conseguiríamos tirar todo o conhecimento que tem na Escritura Sagrada, irmãos. Sendo assim, para fins da nossa felicidade, não há razão para nós ocuparmos-nos com nenhum outro Deus, só com o nosso, irmãos. Amém? Que nos deu a Jesus, para que não houvesse dúvida, né? Para que não ficasse dúvida. Amarás, pois, acompanha comigo o versículo 5, isso deve ficar bem forte no nosso coração, já vamos concluir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha lá, por que de todo o teu coração? Quer dizer, de todos os meus pensamentos. Todos os meus pensamentos, eles precisam estar envolvidos com o amor de Deus. É o meu referencial, irmãos. Eu não posso viver uma vida qualquer. Eu não posso viver lá fora a minha vidinha, é preciso ser assim, mas lá na igreja eu estou com Deus. Não, a minha vida lá fora e tudo o que eu for fazer, eu preciso pensar no Senhor. Será que está certo isso aqui? Será que está conforme a vontade do meu Deus? Será que está conforme a vontade do meu Senhor Jesus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Como é que se pode amar a Deus? De toda a nossa alma. Essa palavra aqui em hebraico é nefesh. Significa espírito, alma. Significa movimento. Quer dizer, tudo que eu for fazer, toda a minha vida. O que é vida espiritual? Pode parecer que vida espiritual é só a vida que está além da morte. Não, irmãos, vida espiritual é tudo que eu faço. Todas as minhas obras profissionais, familiares, sociais, tudo que eu for fazer, nesse ambiente onde eu vivo, onde eu estou existindo agora, algumas dezenas de anos. Os meus atos, eles precisam se fundamentar no amor a Deus. Amém. Não dá para separar. Não dá para enfeitar banco de igreja, irmãos. Não enfeita banco de igreja, não. Não vem aqui só para ver, não. Vem aqui para mudar. Vem aqui para aceitar o Senhor como teu Salvador de verdade. E deseja no seu coração de uma vez por todas, eu quero conhecer o Senhor. Fala comigo, Senhor. O Senhor fala comigo. Fala com você, meu irmão. Fala com você, minha irmã. Ele é maravilhoso, irmãos. Então, é uma determinação do Senhor, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E tem mais, e de todas as tuas forças. É um amor para valer, não é? Estas palavras, quais palavras? Estas palavras de cima, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Significa que se nós amarmos a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, os mandamentos estarão nos nossos corações. Pronto. Amém. Pela fé, cumprimos a lei. Amor a Deus, amor ao próximo. É simples, pastor. É muito simples. Todos os mandamentos se estabelecem dentro de nós quando nós amamos a Deus de todas as
forças do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida espiritual, das forças do nosso corpo, tudo na nossa vida precisa voltar-se para Deus. Tudo à nossa volta tem que transpirar o Senhor, irmãos. Fazendo isso, estas palavras que hoje te ordeno, que são os mandamentos, estarão no seu coração. E você vai ensiná-las aos teus filhos. E dessas palavras, você falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. Olha só, não tem vida sem Deus. Isso é bom. Fale sempre do Senhor. Às vezes nós vamos viajar, vamos conversar. Conversamos sobre as coisas da vida, os negócios e tal, mas não deixe de falar do Senhor. De vez em quando, fala do Senhor. Para não perder o contato. Não é? É sintonia, viu, irmãos? Na igreja a gente fala comunhão, é sintonia. Quando a gente se envolve muito com o mundo, esquece do Senhor. Aí o mundo entra na gente, né? O Espírito é muito poderoso. Daí estamos fazendo gracinhas como pessoas do mundo, estamos contando piadas como pessoas do mundo, achando que está tudo maravilhoso, quando o mundo está sangrando de dores. A humanidade chora de dores no momento desse, irmãos. Chora de dores. E as pessoas achando que está tudo bem. O sujeito lá correndo de carro, o outro não sei para onde viajar, passear não sei em que lugar, tal, como se nada estivesse acontecendo, irmãos. Estão alimentados pelo espírito do mundo. Mas quando vier aquele dia, daí nós vamos ver quem é bode e quem é ovelha. Daí nós vamos ver quem é rico e quem é pobre. Nós vamos ver quem vai ficar à direita e à esquerda do Senhor. E ai daqueles que forem para a esquerda. E ai daqueles que estiverem no meio dos bodes. Haverá choro e ranger de dentes. Ensinarás, pois, os mandamentos de Deus aos teus filhos e falarás sempre dele. Também colocarás por sinal na tua mão, nas coisas que você for fazer, e te serão por frontais entre os teus olhos, em tudo que você pensar. Escreverás estas palavras nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É tão importante, irmãos, vontade de dar e escrever mesmo, né, para todo lado. Em casa, ela pegar uma tinta e um pincel, escrever os mandamentos nas paredes lá de casa, que é para ninguém esquecer. Não é mesmo, irmãos? É um sentido figurado, mas a gente tem vontade de fazer isso, para as pessoas saberem que ali o Senhor está presente, não é verdade? Então, os umbrais da porta, os portais da nossa casa. A nossa casa precisa estar cheia do Espírito do Senhor. Se nós somos o povo diferente, não é, irmãos? Se nós somos o povo de Deus.